Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos aí à aula sobre ondulatória e os princípios básicos, ou seja, vou chamar essa de aula introdutória, apesar de no canal nós já temos estudado ótica, já temos estudado movimento harmônico simples, e tudo isso aí tem a ver com ondas. E vamos ver até que, de certa forma, o movimento circular uniforme a gente pode encontrar algumas coisas comuns, né? O fato é que o conhecimento, gente, tudo interligado, né? Então, vida que segue. Bem, uma onda é uma perturbação que se propaga em um meio. Tem muito a ver com o transporte de energia, ou seja, a energia pode ir adiante sem necessariamente que matéria ande junto. Uma onda, posso desenhar ela assim, ó, bonitinho. Beleza? Então, o que vão ser os elementos? Essa onda está se propagando aqui, no caso da esquerda para a direita, ou seja, ela tem uma propagação, ela tem um meio no qual ela está se propagando, no caso é um meio material aqui, por exemplo, uma corda no qual ela está se propagando. O ponto mais alto da onda vamos chamar de crista, o ponto mais baixo vamos chamar de vale. O quanto a onda sobe ou desce, levando em referência o que era a corda parada antes, nós vamos chamar de amplitude, vamos grafar com a letra A maiúsculo. E o tamanho da onda daqui para cá vai ser chamado de comprimento de onda, tornando aquela piadinha quase inevitável, né? Por que duas ondas, quando se encontram no mar, elas se lambem? Porque lambda é o comprimento de onda, tá? Então essa letra grega aí, olha, horrível, né? Mas é bom para memorizar. Seguindo, as ondas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas, dependendo da sua natureza. A onda mecânica precisa de um meio material para ser transportada, enquanto que a onda eletromagnética ela pode ser transportada no vácuo. Características interessantes da eletromagnética, além de não precisar de um meio mecânico para poder ser transmitido, ela vai ter a própria velocidade da luz, o que não é de se espantar, porque a luz também pode ser considerada uma onda. A propagação da onda ela pode ser longitudinal ou ela pode ser transversal. Quanto a isso, fica mais fácil você pensar na seguinte forma. Não se acha mais por aí um brinquedo chamado mola maluca, né? Você tem uma mola de plástico, ela era molinha, e conforme você ia balançando, ela ia se aproximando de ponto a ponto entre si, ou se afastando. Quer dizer que essa onda aqui, ela vai se propagar longitudinalmente, a própria onda, né? Cada trechinho da onda vai se propagar longitudinalmente, junto com o próprio movimento. O outro exemplo é a onda transversal, e eu estou dando aqui o exemplo de uma ola num estádio de futebol, que enquanto a propagação está indo aqui, por exemplo, da esquerda para a direita, as pessoas estão subindo ou descendo para que essa onda se propague. Então, esse tipo de onda, como é a ola, né, que por acaso é onda em espanhol, é transversal. Bem, algumas continhas básicas sobre onda, a gente vai ter o seguinte. Essa onda está aqui quietinha e num instante depois, que é o tempo que a onda se propaga, que a gente vai chamar esse tempo de período, a onda mudou daqui, dela onde está aqui pretinha, para onde eu marquei, eu acabei de desenhar ela aqui em azul, beleza? Então, o que ela andou foi o próprio comprimento de onda. Como o deslocamento é velocidade vezes o tempo, ela se deslocou o comprimento de onda, tendo uma velocidade e demorou um período de tempo. O tempo de um ciclo completo, nós já vimos no movimento circular uniforme, vamos chamar de período. Então, a velocidade pode ser o comprimento de onda dividido pelo período. Mas como o período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período, nós podemos dizer que a velocidade de propagação de onda vai ser o comprimento de onda multiplicado pela frequência. Bem, essa fórmula aqui, guardem com cuidado, apesar de simples, explica um montão de fenômenos e cai mais do que meu time. Beleza, pessoal? Vida que segue.
Agora uma continha, uma complexidade um pouquinho maior, não chega a ser nenhum absurdo. Vamos dar uma olhada como é que isso funciona. Digamos que eu tenho uma onda que está se propagando nessa corda, tá? Essa corda aí, essa cor de burro quando foge, essa cor de burro quando foge, essa corda feiosa aí, né? Como quis fazer com a cor parecida do sisal, ficou feiosona, né? Então ela está tendo essa perturbação aqui que está se propagando aí da esquerda para a direita, beleza? Então, já desenhei as forças que estão sobre ela, tração, né, o quanto essa corda está sendo tracionada, e a soma delas vetorialmente dá essa força resultante. Deixei aqui no cantinho um círculo trigonométrico, porque eu vou precisar ver uma relaçãozinha trigonométrica para poder fazer essa conta, beleza? Então vamos lá. Bem, quando eu somar essas duas trações aqui, ela vai ter essa resultante. No eixo X, a atração cosseno de θ para cá e a atração cosseno de θ para lá, elas vão se anular. Então, o que vai sobrar delas para poder fazer a força resultante vai ser, deixa eu pegar uma canetinha de outra cor aqui, verde aqui, ó, vai ser essa componente aqui, beleza? Que é mesmo que esse tamanho, então cateto oposto, então vai ser tração seno de θ, concordam? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Caneta preta mesmo, deixar colorida só para as anotações mais cuidadosas. Eu vou ter que 2 vezes a tração multiplicado pelo seno de θ, tá? Porque são 2, enxergamos aqui, vai ser igual à força resultante aplicada a essa corda aí enquanto a onda está passando. Beleza, pessoal? Agora, eu quero que vocês observem uma coisa. Se esse ângulo aqui for pequenininho, estão vendo que aqui em rosa, sei lá, outra cor de burro quando foge aí, né? Outra cor de burro quando foge aí é o seno do ângulo e em verde é o próprio ângulo. Conforme for diminuindo, eles vão coincidindo, fazendo que para ângulos muito próximos de zero, o seno de um ângulo vai coincidir com o próprio arco. É uma boa aproximação. Então, vou substituir aqui, ó, 2 trações vezes o arco, ou seja, o arco vai coincidir com esse ΔS aqui, ΔS não, desculpa. O arco que eu vou ter em relação a θ é esse aqui, ó. Enxergamos que vai ser, no caso, ΔS sobre 2. Então, 2 trações multiplicado pelo arco vai ser a força resultante. Só que a força resultante é a força centrípeta. Então, é a massa dessa criança toda aí, vezes a aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Tranquilaço até aí, pessoal? Agora, vamos fazer algumas considerações. Quem vai ser o arco? Vou fazer aqui no cantinho. O arco é o ângulo em radianos, que é a relação do tamanho, né, do arco propriamente dito, dividido pelo raio. Então, vai ser ΔS dividido por 2, dividido pelo raio, então ΔS dividido por 2A, raios. Então, vamos lá. 2 trações, multiplicado pelo ΔS, dividido por 2 raios, vai ser igual a massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Olha, vai dar samba aí, não vai? O que a gente vai ter aqui? 2 vai embora com 2. O raio vai embora com o raio. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Tração multiplicado pelo ΔS dividido pela massa é igual a velocidade ao quadrado. Agora, para a gente matar essa questão, eu preciso introduzir um conceito aqui, que é a densidade linear da corda, que é a relação entre a massa e o pedaço da corda que eu tenho, que no caso desse trecho aqui vai ser ΔS. O que determina, por exemplo, numa corda violão, quais são as cordas mais grossas, ou seja, mais massa por unidade de comprimento, e as cordas mais finas, as cordas com menos massa em unidade de comprimento. Isso dito, o que eu vou ter aqui é que a tração inverso da densidade linear é igual a velocidade ao quadrado, levando a fórmula que eu quero, que é a velocidade da propagação da onda, vai ser a raiz quadrada, né? Basta extrair a raiz dos dois lados, tração dividido
pela densidade linear da corda que você usou aí para poder provocar essa onda. Beleza, pessoal? Agora você pode falar que assim, Remo, foi longe demais, essa fórmula aí, meu Deus. Bem, se você é dessas pessoas, eu posso dar uma ideia de como é que a gente vai encarar o que a gente chama de pulso em meio dimensional, que inclusive a própria palavra me ajudou a pensar nessa ideia, né? Vamos ver qual é a dimensão da fórmula. Bem, qual é a dimensão de velocidade? Velocidade, metros por segundo, tranquilaço? Qual vai ser a unidade da tração? Tração é uma força, então é newtons, e massa, densidade linear vai ser a massa dividido, então massa, estou botando M, né? Se é dimensional, é quilogramas, para cada metro. Legal? Só que aqui é a raiz quadrada. Agora, newtons. Newton é força, força é massa vezes aceleração. Então, ó, quilogramas, aceleração metro por segundo ao quadrado, dividido por quilograma, dividido por metro. Então, o quilograma dá 6 mãos e vão embora. Se o metro está dividindo e dividindo, ele está multiplicando. Então, metro ao quadrado, segundo ao quadrado, extraindo a raiz, metros por segundo. Eu estou colocando isso aqui porque tem algumas coisas que a gente tem que considerar aí quando a gente fala sobre a dimensional, que é o seguinte: as pessoas confundem a beça, a grandeza com a unidade. Então, por exemplo, corrente elétrica. Corrente elétrica é uma coisa. Ampere é a unidade da corrente elétrica no sistema internacional. Então, primeira coisa que a gente tem que ver é isso. Por que a maioria dos professores perturba pra caramba o aluno? Fica assim, se esquecer a unidade, vou tirar ponto. É porque quando o cara não é capaz de colocar a unidade, ele na verdade não entendeu o conceito com clareza. Então é importante colocar a unidade lá no final das contas e assim, para saber também que conta que você fez, né, cara pálida? E o segundo é que, por exemplo, tá vendo essa fórmula aqui? Eu também fui aluno, gente. Uma vez eu esqueci essa fórmula. Eu não sabia se era tração dividido pela densidade linear ou a densidade linear dividido pela tração. O que é que eu fiz? No cantinho da prova eu fiz essa conta aqui para ter certeza da fórmula certa. Então também é um recurso que vocês têm para resolver questões. Beleza, pessoal? Bem, isso tudo dito, fica como sempre aquele abraço.